Jornal Argentino acabou de publicar. Flamengo avança pela contratação de reforço lá do futebol argentino. Vamos comentar sobre isso, vamos passar todos os detalhes aí pra vocês. Vamos falar também sobre a partida de amanhã do Flamengo. Flamenguinho, Blencinho e Flamengo diretamente do Chile. Quem deve jogar, quem não deve jogar, vamos bater um papo aí sobre isso. E várias outras notícias do Flamengo. Então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre aqui embaixo, botão inscrever-se, clica aí, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e deixa o like e assista o vídeo até o final pra você ficar por dentro de tudo. Se inscreveu? De verdade? Então vem comigo, rubro-negro! Vamos às notícias do Flamengo, meu querido! E eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre endividamento, meu parceiro. Pois é, uma situação realmente bem complicada dos clubes brasileiros, mas que o Flamengo passa batido, passa longe. E eu tava conversando isso com vocês hoje mais cedo em relação ao Atlético Mineiro, que tá em negociação com o Flamengo aí pela vinda do volante Alan, e a gente vai abordar esse tema do Alan também, porque o Atlético, ele no momento, ele não tem muito querer em negociar o Alan com o Flamengo. Pra vocês terem uma ideia, o Atlético tem uma dívida de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É, de longe, a maior dívida do futebol brasileiro. E recentemente fez um estádio aí. Ah, mas é dinheiro do Menin. Ah, você acha que o Menin tá dando o estádio pro Atlético? Então você tá redondamente enganado. Em segundo é o Cruzeiro com 1 bilhão e 150 milhões de dívida, depois o Botafogo com 1 bilhão. O Flamengo se encontra apenas na 15ª colocação, segundo o levantamento feito pela Ernst Young, que é uma empresa de auditoria, né, e renomada pelo mundo. O Flamengo é o 15º clube brasileiro endividado em 254 milhões, uma dívida completamente controlada. O Flamengo fatura mais de 1 bilhão de reais por ano, é uma dívida natural, todos nós temos dívidas, né, meus amigos? Você não tem dinheiro para comprar a geladeira à vista, você vai lá e parcela em 8 vezes, 10 vezes, 12 vezes. O problema não é você adquirir a dívida, o problema é você não ter como arcar com essa dívida. E essa dívida de 254 milhões é referente a parcelas de pagamento de atletas, o Cebolinha que veio aí, o Gerson. Todos esses atletas não são contratados de forma à vista. Chega lá o Braz, o Landim, com a mala de dinheiro e joga na mesa. Não, são parcelamentos que todos os clubes no mundo realizam, do Real Madrid ao clube da 4ª divisão do futebol brasileiro. Todo mundo faz da mesma forma, todos os clubes do mundo têm dívidas agora. Basta saber se o faturamento é compatível, né, com a dívida, e no caso do Flamengo é bem compatível, tá? Nenhuma preocupação em relação a isso. O departamento financeiro do Flamengo, através do Rodrigo Toche, trabalha muito bem, né, e a gente acho que nesse quesito pode ficar tranquilo. Futebol, né, a gente vai entrar já em pauta. Quero comentar uma notícia agora do nosso querido Vinícius Júnior, que trouxe o Globoesporte.com. Finalmente a La Liga tomando providências em relação aos absurdos que o Vinícius sofre na Espanha, e não é de hoje, já foram 10 situações que o Vinícius sofreu com essas ofensas absurdas. E tá aqui, ó, segundo o GE. Globo, além de punir o Valência com uma multa de 45 milhões de euros, Valência foi esse último episódio que aconteceu com o Vinícius, protagonizado pela torcida do Valência, que além de receber uma multa de 45 mil euros, que dá mais ou menos 240 mil reais, eles resolveram fechar o setor sul do estádio Mestalla. A Federação Espanhola anulou o cartão vermelho que o Vinícius Júnior recebeu na partida, um cartão vermelho absurdo, uma edição absurda do VAR de La Liga, né, que botaram só a imagem do Vinícius dando com o braço na cara
do jogador do Valência, mas não botaram a imagem do cara enforcando o Vinícius Júnior. Um completo absurdo. Fiquei sabendo também que esses árbitros já foram afastados, devem até ser expulsos do quadro da arbitragem, e é isso que deve ser feito. Hoje também pessoas na Espanha foram detidas por conta dessas ofensas, né? Prestaram depoimento, foram liberados depois, mas é isso aí. Que se tome as devidas medidas contra esse absurdo que acontece no Vinícius, com o Vinícius lá na Espanha. Vale lembrar que isso aconteceu em alguns episódios também aqui no Brasil, tá? Eu, na minha opinião, vendo assim, lá é muito mais, não tem nem comparação. Agora, aqui no Brasil também aconteceu. Sobretudo também na grande mídia. Pessoas chamando ele de neguebinha de forma abjeta. E isso aí ainda ofende o Negueba, porque Negueba virou sinônimo de horrível, ruindade, um completo absurdo. E você vê também uma ofensa racial aí, porque é o que o Mauro César estava falando na Jovem Pan hoje. Quando o Vinícius jogava mal, por que ele não era o Adrianzinho, né? Que também não deu certo no Flamengo. Não era o Adrianzinho. Por quê? Porque ele era branquinho, lourinho. Aí as pessoas não usam isso como referência, usava o Negueba. O Negueba até que, tudo bem, não se tornou um grande jogador e coisa e tal, mas, na minha opinião, jogou mais no Flamengo do que o Adrian, porque eu lembro do Negueba dar um passe sensacional pro Paulinho, na Libertadores, no grupo da Libertadores contra o Emelec, o Flamengo venceu o Emelec lá no Equador com um passe do Negueba pro Paulinho. Eu lembro, Paulinho é de 762, vai Paulinho, lembra? Eu lembro disso. O Adrian jamais fez isso. Então que isso também seja combatido, tá? Porque o pessoal da imprensa fica aí agora também, né? Ah, porque o Vinícius, mas lá atrás zombaram dele, né? Tem vídeo aí, inclusive. Tem vídeo. Foi gravado, não sou eu que tô falando, tá? Gente, vamos lá. Vamos falar sobre o treino do Flamengo, mas antes queria passar para vocês aqui um dado. Com Jorge Sampaoli, o Flamengo é um dos times que mais faz pressão pós-perda no campo de ataque, também conhecido como Gegenpressing, que é a palavra utilizada pelo Jürgen Klopp, que começou, assim, não é foi ele que começou, mas um dos que protagonizou esse estilo de jogo na época do Borussia Dortmund, que ele dirigiu o Borussia e depois ele foi pro Liverpool, dirigiu mais 05, depois foi pro Borussia e atualmente tá no Liverpool. No ranqueamento, o mais querido fica atrás apenas do Bragantino, Bahia e Fluminense na quarta colocação. Atualmente, o Flamengo pressiona no ataque em quase 55% das vezes que perde a bola. Cara, isso é uma marca registrada do Sampaoli, tá? Ele gosta que o time jogue dessa forma e vou te falar, tá pouco ainda. O Flamengo não tá jogando todas as partidas dessa forma, não jogou assim contra o Corinthians, jogou assim contra o Fluminense, não jogou assim contra o Bahia, mas é porque o Sampaoli, em todas as entrevistas coletivas, ele expõe isso, que a equipe não está no ápice físico que ele quer para que todo jogo ele consiga fazer esse tipo de marcação, que é a marcação atacando, né? Você não deixando, sufocando o adversário. É claro que não dá para fazer isso o jogo todo, né? Assim, tem que ter um preparo físico absurdo para você. Até na Europa você não vê os times fazendo isso o jogo inteiro, mas dá para fazer uma boa parte do jogo. Você vai, pressiona, recua um pouco, respira, pressiona de novo. Enfim, acho que no futuro bem próximo a gente vai ter isso durante um mais longo tempo nesse time do Flamengo, como tivemos contra o Fluminense. No Fluminense foi o jogo todo, foi pressão o jogo inteiro do Flamengo, só não teve tanta pressão no segundo tempo porque o Fluminense não ficou mais com a bola, e aí o Flamengo ficou ali tocando, tentando entrar na área do Fluminense. Gente, vamos hoje comentar agora sobre o treino do Flamengo e vocês fiquem aí com algumas imagens. E tá aí, rapaziada, algumas imagens aí do treino do Mengão feito pela Jéssica CRF. Muito obrigado, Jéssica, aí sigam ela no Instagram. A gente vê o Gerson, o Felipe Luiz, Pablo, temos aí também o Rodrigo Caio, o Gabigol aí. E lá no fundo, rapaziada, vai passar o De Arrascaeta daqui a pouco. E aí, olha lá, tá passando, tá vendo lá? Ele tá treinando em separado, ou seja, é um indicativo que deve desfalcar o Flamengo, pelo menos não começa jogando. Bom, vocês viram aí, né, rapaziada? O Flamengo
treinando, né? De Arrascaeta treinando em separado ali dos jogadores do Flamengo, Léo Pereira também treinando normalmente. Esses dois jogadores devem, no banco de reservas, é óbvio que estarão, senão não viajaram. Eu não vou cravar aqui que o Arrascaeta não joga, o Arrascaeta não vai jogar, mas deve não jogar. Acredito eu que vai depender da situação, tá? Flamengo não tá conseguindo vencer o jogo. Sai do banco, Arrascaeta tira um coelho da cartola pro Flamengo vencer essa bagaça aí. E também eu acho que vai depender do resultado de hoje na partida entre Alcas e Racing. Acho também que deve ter essa questão aí da partida de hoje do Racing contra o Alcas, uma partida importantíssima, né, pro Flamengo aí, de interesse do Flamengo e dos torcedores do Flamengo. Eu tô aqui com uma provável escalação do Flamengo, do Mundo Rubro-Negro, que fala que vai ser o seguinte time que vai a campo: Santos, Varela, também vi essa notícia que o Varela deve ganhar aí minutos com o Sampaoli, uma nova oportunidade de jogar com o Sampaoli. Fabrício Bruno, Davi Luiz, Felipe Luiz, olha aí, Felipe Luiz deve voltar ao time do Flamengo, ele que não joga desde o Campeonato Carioca, tá com um problema seríssimo na panturrilha, que teve lá na final da Libertadores, que entrou o Ayrton Lucas, que acabou sendo um dos protagonistas ali daquela final, depois voltou no Carioca, o Felipe Luiz teve a mesma lesão na panturrilha e retorna agora. Thiago Maia, Vidal deve ser titular do time do Flamengo, acredito que o ambiente, o contexto, ele tá no Chile, ele é ídolo aqui, deve fazer com que ele seja titular da equipe também, sobretudo também porque o Pulgar sentiu cãibras na saída, né, viajou, tá no Chile, mas acho que ele vai botar o Sampaoli burro. Enfim, né? É o que o homem vai escolher. Eu não vou chamar ele de burro, até porque nem começou o jogo ainda, já vou começar atacando pedra no cara. Calma, vamos esperar o jogo começar. Gerson, Vitor Hugo, Gabigol e Pedro. Essa deve ser a escalação do Flamengo. Muita gente achou que o Pedro teve um problema muscular, por isso que ele saiu na última partida. Não teve nada disso. O Pedro foi substituído por opção técnica do Sampaoli, e na entrevista coletiva o Sampaoli justificou, falou que tirou mesmo o Pedro porque o time estava neutro, ele precisava fazer mudança. E eu também, assistindo o jogo, vi o Pedro que nem um poste parado lá no ataque, ele precisa se movimentar mais. Quando o time jogar recuado, retrancado, a bola dificilmente vai chegar uma ou outra vez. Então ele precisa se movimentar para os zagueiros ficarem malucos ali com a movimentação dele. Ele precisa ter também um pouco de Gabigol, né? Ah, mas não é a característica, mas tem que aprender. Não adianta ele ficar parado entre os dois zagueirão lá que não vai acontecer nada. Ele tem que se movimentar e acho que isso falta aí também na questão do Pedro. Gente, vamos entrar agora na pauta de contratações. Eu não estou afirmando de forma nenhuma que já assinou, que já está tudo certo. Ao longo do dia, ao longo dos dias, a gente vem trazendo atualizações e o portal Goal, através da jornalista Raíssa Simplício e também do Thiago Fernandes, traz a informação que o Flamengo fez uma nova consulta por Alan, do Atlético Mineiro, e Atlético Mineiro espera a proposta formal para se manifestar, rapaziada. Tá aí, o Goal apurou que o time rubro-negro fez contato diretamente com a diretoria do Galo, sem envolver o staff do jogador. Com contrato na cidade do Galo até o dia 31 de dezembro de 2025, Alan já havia recebido uma consulta do Flamengo no início da temporada, em fevereiro deste ano. Na ocasião, porém, os mineiros descartaram a saída. Recentemente, a diretoria atleticana procurou o atleta para renovar o vínculo, mas as tratativas não tiveram um avanço. Ao que tudo indica, o Atlético Mineiro deve pedir aí um valor de mais ou menos 10 milhões de euros, 53, alguma coisa, convertendo para o real. Pelo menos foi essa notícia que eu vi saindo lá de Minas Gerais, né? Esse deve ser o valor, é um valor que o Flamengo já paga normalmente aí por contratações, vem pagando aí nos últimos tempos, sobretudo quando teve essa reformulação financeira. Vamos aguardar aí, ver se o Flamengo de fato vai fechar essa contratação. Contratação que o Flamengo avançou, segundo o Diário Olé, que foi de
Nicolás de la Cruz. Agora a informação da Argentina, meu querido. Antes tínhamos informações de colegas brasileiros, do Globoesporte.com, a própria Raíza publicou, o Papa. Agora uma imprensa argentina traz uma informação bem parecida. Olha só. Flamengo tomou conhecimento do último tratamento ao qual de la Cruz foi submetido no joelho direito após o Catar. E mesmo com esse problema no joelho, o Flamengo está decidido a contratar o meia. Sampaoli também recebeu o aval de Georgian de Arrascaeta, que é o uruguaio que atua com o de la Cruz na seleção uruguaia, né? Inclusive falam que o Arrascaeta é reserva dele na seleção do Uruguai. Eu não interpreto de forma nenhuma. O Diário Olé traz aí que o Flamengo avançou nas últimas horas pela contratação do atleta e falou o seguinte, ó, o rubro-negro não só oferece um contrato lucrativo ao meia, mas também a primeira oferta ao River Plate e ao Liverpool do Uruguai pode oscilar entre 15 milhões de dólares a 17 milhões de dólares. É a informação que vem da Argentina, que vem do Diário Olé. Então, é uma informação bem relevante. Fontes ligadas ao Flamengo e também ligadas à equipe, ao staff do jogador, afirmam que as tratativas estão no caminho certo. Então, acredito que seja questão de tempo até para o Flamengo anunciar a contratação do Nicolás de la Cruz, que apesar dos problemas do joelho, tá até aqui, ó, o de la Cruz fez uma cirurgia no joelho e fez um tratamento inovador com células-tronco. Isso foi o que saiu na imprensa argentina na época, olha aí. Ele não fez pré-temporada com o elenco, mas desde que voltou não teve mais nenhum problema no joelho. Então, se não tem problema no joelho, vamos avançar, que é um baita de um jogador, um cara que faz meia direita, meia esquerda, meia central, ponta direita, ponta esquerda, volante pela esquerda, volante pela direita, volante central. Cara, é um cara assim completo, sabe? Que o Sampaoli é completamente apaixonado. É um cara que tem intensidade de jogo, que se doa ali durante a partida. Então por isso que o Sampaoli também vem insistindo bastante aí para que... E vocês sabem como é que eu do nada, 4 da manhã, deve tocar o celular do Braz. Marco Braz. E aí, Braz? Está tudo certo com reforços? Até demorou, mas já tá para quase abrir a janela no meio do ano. Aí ele já tá preparando aí os reforços. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, amassa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.